Ô Isa, eu queria que você contasse pra gente, até com o máximo de detalhe possível, tá? Sobre os seus outros livros, tá? Se você puder citar o nome dos livros e também Sim, comentar um pouquinho da história de cada um deles também, ok? tá. Sempre tentando não dar spoiler. O outro livro é assim, que eu pessoalmente gosto muito, ele mexe bastante comigo. Ele se chama Doces Encantos em Tempos Amargos. É a história, na verdade, eu retrato um povoado meio que mágico no interior de Minas Gerais, numa fazenda de cana-de-açúcar. O nome desse povoado é Mangará. E nesse povoado eu coloquei personagens muito especiais. Tem o personagem engraçado, tem o personagem sério, tem aquele que mete medo em todo mundo, e tem a personagem principal, que busca superar mesmo o estigma que ela tem mesmo. É em 1964. Começa aos 10 anos dessa personagem em 1964. O que aconteceu em 1964? O golpe militar. Lá naquele povoado, ninguém sabia o que era. Na zona rural, ninguém sabia o que era. Muitas pessoas no país não sabiam o que era, muito menos na zona rural, Sim. né? Mas o reflexo chegou lá de algum modo. Então eu coloco isso. Como chegaram os reflexos. E essa menina vai em busca de encontrar algo que ela perdeu. Eu estou tentando não dar spoiler. Então, ela enfrenta muitas dificuldades para vencer o preconceito. Ela é mergulhada no preconceito, porque ela é filha de descendente de escravos, filha de negros com índios. Então, e eu vou trabalhando a trajetória dela de acordo com o ponto de vista dela. Quando ela é criança, é o ponto de vista dela que comanda. Ela vai crescendo, a gente vai percebendo que o ponto de vista vai mudando até a fase adulta, no fim da ditadura militar. E é lógico que há aí aquele outro personagem com quem ela contracena, vamos dizer, né? A ajuda a levar todas as suas, a consolidar as suas buscas e ir atrás daquilo que ela procura. Então, é um romance que, pelas críticas, né, que eu recebi de leitura crítica, pode interessar muito a pessoas que se interessam por questões históricas, principalmente na zona rural do interior do país, e também pelo fator romântico. Existe um romance muito bonito entre os personagens principais. Existe um mistério envolvendo, existem mistérios, existem buscas, coisas a serem solucionadas, e que no final, como a gente espera, são todas, chega num contexto e fecha com coerência, vamos dizer assim. A gente percebe vários elementos, né, parecidos com nos seus livros, né? O primeiro deles são os nomes impactantes, né? Uhum, Um nome assim que já vem logo de cara. uhum, Um romance, né, que não é a ideia principal do livro, mas está envolvido naquele cenário, naquela aura do mistério. Não são livros também muito focados em fantasia, né? Mas acho bem interessante. Aí, a partir desses princípios, né? Quais são os escritores que te inspiraram assim, a escrever? Que você fala, nossa, olha, eu leio tal escritor, me dá vontade de escrever. Olha esse livro, eu inspirei em fulano de tal. Eu comecei a admirar escritores mesmo na minha fase adulta, né? Porque Hum. realmente eu vim de uma família que não tinha um hábito, né, de leitura, e por questões sociais, culturais, eu fiquei bastante tempo afastada. Mas na faculdade eu tomei muito contato com a literatura brasileira dos clássicos. Sim. Então eu posso te afirmar que esses clássicos mexeram comigo, que foram os primeiros que realmente me impactaram, e eu pensei, um dia eu gostaria de escrever como eles. Um sonho, mas sonhar ainda é permitido, né? Sim. Então, na verdade, foram os clássicos brasileiros. Eu gosto de ler de tudo, mas o que realmente me. Tem um cantinho cativo no Sim, coração. são os clássicos brasileiros, Machado de Assis, Eça de Queiroz, Luiz Azevedo, e assim por diante. Sim.
É lógico que o que acontece com a gente na infância é algo que nos marca, marca a nossa personalidade, nosso estilo para o resto da vida, né? Então, no ensino fundamental ainda, eu tive contato. Eu não Uhum. tive contato com livros meus próprios, mas eu tive contato com uma professora que lia para mim, lia para a classe, livros infantis, depois infanto-juvenis, que aquele mundo, você sai do seu mundo e vive uma outra vida, uma outra história. Isso para a gente é importante, principalmente para uma criança. Ela precisa desenvolver a criatividade, desenvolver a capacidade de sonhar. Então eu fui inspirada desde muito cedo. Tanto que, como eu falei, desde muito cedo, mesmo não sabendo direito o que era, as técnicas e tal, eu gostava de escrever. Se eu for olhar no meu baú antigo, eu vou achar coisas lá que eu guardei, que eu não descartei, que eu escrevia quando tinha 10 anos, 11 anos, guardadas lá. Em geral, eu fui impactada por literatura brasileira, os clássicos. E quem sabe daqui a alguns anos a gente não vê, né? Daqui a uns 40 anos, vê primeiras publicações de Isa, a gente vê a Uhum. publicação dessas histórias, né? É, Com certeza. Pois é, mas tem mais livros, né? Tipo, tem o. Bom, eu falei sobre O Segredo das Flores, eu falei sobre Doces Encantos em Tempos Amargos, Isso. A Solidão dos Segredos. A Solidão dos Segredos. Espero que seja um título também que Impactante, é sim, impactante. impactante, sim. Mas quando você pensa em publicar, existe toda uma análise, né? Quando você é cuidadoso, você passa por essa análise, por esses cuidados. E eu sou assim, né? Eu não vou pegar o livro e jogar lá na Amazon e publicar. Eu sou assim. Eu quero que tenha uma leitura crítica, uma avaliação e tal. Então, inclusive o título pode mudar. Então, a gente pode dizer que é um título ainda Piloto. piloto. A Solidão dos Segredos fala muito sobre a solidão de estar consigo mesmo. Ele retrata, eu falo sobre a experiência de duas pessoas, duas mulheres, no caso, que se sentem meio que prisioneiras. Uma delas é prisioneira a um relacionamento, a uma vida que ela tem, que parece algo assim confortável, mas no fim ela acaba descobrindo que não é bem assim.